Então vamos nessa, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada, já está encerrada, a primeira do retorno, a primeira rodada da segunda metade do Campeonato do Brasileirão. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal pra gente falar dessa que foi a 20ª rodada do Brasileirão Série B, com jogos na quinta-feira, na sexta, sábado, domingo e fechando nessa segunda-feira com a vitória do Cuiabá. Então vamos nessa, vamos falar de tudo que rolou, começando com os jogos de quinta-feira. O Coritiba voltando a vencer, bateu o Vila Nova por 2-1, passo importante. Coritiba conseguiu com o tropeço do Goiás na rodada, né? O Goiás não venceu, isso ajudou o Coxa a grudar no Esmeraldino. Agora os dois têm a mesma pontuação, embora o Goiás siga na liderança. E o Vila Nova tá ali paradão no meio da tabela, vivendo de altos e baixos nesse campeonato. No Mangueirão, Ferroviária, tava 6 jogos sem vencer, surpreendeu, bateu o Remo por 2-0, conseguindo sair da zona do rebaixamento, e o Azulino perdeu grande oportunidade para entrar no grupo das 4 melhores, apenas a segunda derrota do Remo em casa no Campeonato Brasileiro. No Germano Krieger, deu Operário, 1-0 em cima do Criciúma. O Criciúma vinha com uma sequência muito forte, 4 vitórias seguidas. O Operário conseguiu quebrar isso, quebrando bem e fugindo bastante do grupo dos 4 piores, já tá lá no meio da tabela, pensando em coisa melhor. No sábado, o Botafogo venceu o América por 2-1, o Botafogo tava 6 jogos sem vitória, e o América agora tá 6 jogos sem vencer de ninguém. O América tem só 1 ponto em 18 disputados, quase na zona do rebaixamento. Foi beneficiado aí que o Paysandu não venceu e o Volta Redonda empatou. Na Arena... Aliás, o Volta Redonda perdeu, né? Amazonas e Goiás empataram por 2-2 na Arena da Amazônia. O Amazonas 3 empates seguidos, está 4 jogos sem derrota, mas segue na lanterna do campeonato. O Goiás, líder do Brasileirão, com 1 de vantagem no saldo para o Coritiba, mesma pontuação. Novo Horizontino e Avaí empataram por 1-1. O Avaí é o time que mais empata no campeonato. O Novo Horizontino vai se mantendo confortável no G4. Na Arena Condado é o Chapecoense, vitória fundamental. A Chape vem de uma sequência muito forte nas últimas rodadas e tem a segunda melhor campanha como mandante no campeonato. O Chape vem aí de 7 jogos sem derrota e venceu o CRB por 3-2. O CRB que tentava aí uma arrancada, vinha de vitória contra o Novo Horizontino, de goleada, e acaba perdendo esse jogo aí que dá para chamar de confronto direto, né? No domingo tivemos ainda Atlético Paranaense e Paysandu empatando por 1-1. Paysandu com 3 empates em sequência, e tá 9 jogos sem perder, não perde há um tempão, mas agora 3 empates seguidos, por isso continua na zona do rebaixamento no penúltimo lugar. Na Arena Sicredi, Atlético e Atlético Goianiense empataram por 1-1, o terceiro empate seguido também do time de São João del Rei. Lembrando que o Atlético, ele não tinha empatado até a 17ª rodada, tinha 10 derrotas e 7 vitórias, e aí empata logo 3 seguidas para completar, para tirar o tempo perdido sem empate. Tá ali no meio da tabela, à frente aí da zona do rebaixamento. Na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu pela 3ª vez seguida jogando em casa. Tem um rendimento muito forte, é a 3ª melhor campanha como visitante, batendo o Volta Redonda, que tem a pior campanha como visitante. O Volta Redonda não ganhou nenhum jogo fora dos seus domínios. A gente vai para a classificação para ver como é que tá ao fim da 20ª rodada, a primeira do retorno. Liderança do Goiás, 38 pontos, 11 vitórias e 9 no saldo, 1 a mais do que o Curitiba, que também tem 38 pontos, 11 vitórias e 8 no saldo. Terceiro lugar, o Novo Horizontino, está com 35, depois de mais um empate, 3 pontos atrás dos líderes e com 4 pontos à frente do quinto colocado. Uma boa vantagem, nem tão perto da liderança, mas também nem tão acossado pelos times que vêm abaixo e fora do G4, né? Para fechar o grupo das 4 melhores, mantendo exatamente o que foi na rodada anterior, a Chapecoense, agora 33 pontos. Chapecoense numa ótima sequência, tem a segunda melhor campanha como visitante, muito forte sempre na Arena Condá, faz grande campanha, mais uma boa vitória foi contra o CRB nessa rodada. Então o G4, igual das 2 últimas rodadas, Goiás em primeiro, Curitiba em segundo, Novo Horizontino em terceiro, Chapecoense no 4º lugar. Quinto, Cuiabá, 31 pontos, 3 vitórias seguidas jogando em casa, um ótimo desempenho do Cuiabá, como era de se supor, lutando pelas vagas na Série A de 2026. Cuiabá em boa sequência tem 31 pontos, 2 pontos apenas atrás do 4º colocado, a Chape. Sexto, Remo perdeu uma posição com a vitória do Dourado, tá com 30. Remo teve a sua segunda derrota em casa nessa temporada da Série B, é um dos melhores mandantes também, mas sofreu bastante na sexta-feira. Sétimo lugar, o Criciúma, 29 pontos, vinha numa sequência bem forte, acabou perdendo para o Operário, vinha de 4 vitórias seguidas, né, nessa reta final de
primeiro turno, mas na abertura do segundo perde para o Operário lá no Germano Krieger no duelo de equipes do Sul. Oitavo lugar, o Avaí tem 29 pontos, é o time que mais empata no campeonato, junto com o Remo. Os dois têm 8 empates no Brasileirão, o Avaí empatando mais uma vez, sempre nas proximidades da zona do rebaixamento, agora da zona de classificação, melhor dizendo, da zona de acesso, está 4 pontos atrás da Chape. Nono lugar, o Vila Nova, 27 pontos, time vivendo de altos e baixos, chegou a ter 5 derrotas seguidas, depois 5 jogos sem perder, e agora as 2 derrotas seguidas, perdendo em sequência aí para Volta Redonda e Coritiba. Décimo lugar, o Operário de Ponta Grossa, 26 pontos, 2 vitórias nos últimos 3 jogos, suficiente para sair das proximidades de zona do rebaixamento e começar a tentar encostar na turma de cima, mas nesse momento está 7 pontos atrás do quarto colocado. 11º, o Atlético Paranaense, 26 pontos, 6 jogos sem vencer, hein? O Atlético numa crise e não consegue de jeito nenhum se aproximar do grupo das 4 melhores, agora já aparece 7 pontos atrás da quarta colocada. Vai precisar de uma sequência importante aí nesse segundo turno para ter chances de classificação para a Série A do ano que vem. 12º lugar, o CRB, 25 pontos, conseguiu uma vitória importante contra o Novo Horizontino, mas voltou a perder, mas fez bom jogo contra a Chapecoense lá na Arena Condá, o segundo melhor mandante do campeonato. 13º, o Atlético, 24 pontos, 3 empates seguidos. Ensaiou uma arrancada, né, nas últimas 9 rodadas, mas de 3 rodadas para cá, nada de vitórias, apenas empate. Então tá estagnado ali no campeonato. 14º lugar, o Atlético Goianiense, é uma das decepções do Brasileirão. O Atlético costuma sempre brigar na parte de cima, tá com 24 pontos, tem 2 vitórias a menos do que o Atlético. 15º lugar, a Ferroviária, chegou a passar por 6 jogos sem vencer, né, 4 derrotas seguidas e 2 empates, e conseguiu uma vitória improvável para cima do Remo lá no Mangueirão, vitória por 2-0, saiu da zona do rebaixamento, é o 15º. 16º lugar, o América Mineiro, 21 pontos, 6 jogos sem vitória. Um empate só, 1 ponto nos últimos 18 disputados. Coelho, grande decepção do Brasileirão até aqui, lutando contra o rebaixamento, que tem na zona de rebaixamento, Volta Redonda, 17º lugar, 21, perdeu nessa segunda-feira para o Cuiabá. 18º lugar, o Botafogo de Ribeirão Preto, tem 21, conseguiu ganhar na rodada, saiu da lanterna. 19º lugar, o Paysandu, 21 pontos, apesar das suas 9 rodadas de invencibilidade, em sequência, 9 jogos sem perder, a maior sequência do Brasileirão registrada até aqui nessa temporada, mesmo assim é o vice-lanterna. Lanterna é o Amazonas, vem logo na sequência. Principais artilheiros da Série B, Pedro Rocha, do Remo, ele tem 10 gols, 7 gols marcados pelo Anselmo Ramon, centroavante experiente do Goiás. 6 gols para o Carlão, da Ferroviária, também 6 para o Neto Costa, do Atlético. 5 gols para fechar a lista, ou melhor, 6 ainda, né? O Mailton, lateral da Chapecoense, e agora sim, o último uruguaio, Kevin Ramírez, do Amazonas, 6 gols para ele. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, encerrada a 20ª rodada e primeira do retorno. Já estamos na segunda metade. Se você gosta desse tipo de vídeo, acompanhando tudo da Série B, você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. É isso, turma. Grande abraço.